Olá pessoal, boa tarde, como estão? Pessoal, o tema do vídeo de hoje é a fronteira final, quando os analisandos nos ensinam e nos analisam. A fronteira final porque justamente eu tenho pensado que um grau assim máximo de emancipação, vamos dizer assim, humanidade dos analistas é reconhecer que eles não são completos, que eles não dão conta de tudo e que justamente a análise não é uma experiência hierárquica que implica num lugar de superioridade do analista em relação ao seu paciente ou ao seu analisando, como vocês preferirem. Na história da psicanálise, nós temos posições diversas aí que entendem que o psicanalista é uma espécie de modelo de saúde. Por exemplo, isso aconteceu através do pensamento de alguns psicanalistas da psicologia do ego, né, que se desenvolveu nos Estados Unidos. Então, o objetivo da análise dentro dessa perspectiva ultrapassada, né, problemática eticamente, é que o analisando deveria se identificar com o eu forte e sadio e adaptado do psicanalista. Isso foi sofrendo algumas variâncias, enfim, ao longo da história da psicanálise, mas que, de alguma maneira, todas as escolas de psicanálise, elas flertam um pouco com um risco do psicanalista ele encarnar uma espécie de saber ou de posição éstima e sadia em relação aos seus pacientes, né? Evidentemente que quando a gente está sofrendo, a gente espera que o analista ele esteja suficientemente habilitado, né, e saudável para nos ajudar. Claro, se ele estiver muito mal, com poucos recursos, ele não vai conseguir nos ajudar. Evidentemente que isso é um fato. Agora, o que acontece? Há uma diferença entre alguém ter recursos, ferramentas, habilidades, no caso o psicanalista, de alguém se colocar numa espécie de patamar superior que vai explicar ou dizer sempre o que está acontecendo com o outro, dando uma espécie de diretriz, né? Mesmo na proposta lacaniana, que acaba apostando na ideia do analista como semblante de objeto A, que em alguma medida é a sustentação de um lugar vazio, paradoxalmente, mesmo essa ideia lacaniana, por experiência própria que eu tenho, ela também flerta com uma posição de hierarquia. Porque como que o analista se autoriza a ocupar um lugar vazio, invariavelmente, né? Isso também pressupõe a ideia de que a análise deveria seguir uma determinada direção ou culminar num determinado rumo, que é o esvaziamento de gozo, por exemplo, e uma espécie de, vamos dizer assim, responsabilização frente ao desejo. Isso também é bastante problemático, porque é uma relação que não é uma relação humana, é uma relação desvitalizada, esvaziante, que provoca muita angústia. Não é à toa que os lacanianos enchem a boca geralmente para dizer que a análise inevitavelmente é um processo que visa a produção de angústia. Então, quando o analista se coloca nesse lugar de alguém que se autoriza a mobilizar angústias, ele também está flertando com uma posição muito perigosa, no sentido dele estar hierarquicamente colocado numa posição de mandante, vamos dizer assim. Aquele que então teria a possibilidade de provocar esse movimento emocional, subjetivo, através de uma certa forma de dor. Então, a posição do psicanalista ela é sempre problemática. É claro que o psicanalista não é um mero amigo, não é uma pessoa como qualquer outra, ele tem uma particularidade. Mas o que eu quero dizer é que essa particularidade que ele tem a construir em cada transferência, em cada análise, ela tem a ver com um âmbito relacional e humano. E a partir desse âmbito relacional e humano é que os processos de vitalização e libidinização discursiva e da vida podem operar efetivamente.
Então, o analista, ele precisa comparecer com o seu amor e o seu entusiasmo, embora ele não seja um cônjuge ou um amante ou um amigo de boteco. Mas, ao mesmo tempo, ele, digamos, transita entre todos esses lugares sem se identificar e sem realizar nenhum desses lugares de uma forma propriamente dita, né? Bom, reconhecer que muitas vezes os pacientes ou os analisandos nos interpretam, detectam nossos sintomas, nossos pontos cegos, nos ensinam coisas sobre a vida, é justamente a fronteira final para o analista se emancipar do seu narcisismo tóxico, né? Porque tem o bom narcisismo, mas tem o narcisismo tóxico, que é ele sempre achar que ele tem a última bolacha do pacote e quem precisa se analisar só é o paciente e que a posição dele estaria assegurada numa espécie de parâmetro de saúde, né? É claro que a gente pode dizer, bom, tanto não está que ele precisa fazer análise pessoal, supervisão e estudos teóricos dos seus casos. Evidente, a psicanálise já contempla isso, que o psicanalista é não todo. Porém, muitas vezes isso não é suficiente e a gente precisa pensar que a própria clínica, né, o dia a dia na clínica com os nossos pacientes, eles nos ensinam muitas coisas, os pacientes que nos fazem questionar os quadrados que a gente está acostumado a trabalhar, as nossas ferramentas, a nossa escuta, os nossos engessamentos através do pagamento, da frequência, das faltas, tudo aquilo que diz respeito às nossas burocracias, ao caráter engessado dos psicanalistas. Então, os pacientes muitas vezes têm esse potencial de provocar em nós reflexões, reformulações e transformações, tanto de nós como psicanalistas, como de nós como seres humanos, porque afinal de contas os analistas são pessoas, são seres humanos, tanto como qualquer outro. E essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Então, não se inibam, pelo contrário, a análise é uma experiência dialética, nós temos muito a aprender com ela, seja como analista ou como analisando o paciente. Paciente no sentido de paciência, todos nós devemos ser pacientes, por isso que eu gosto de ainda utilizar essa palavra paciente, que eu não acho que tem nada de passivo não, como muitos dizem, eu acho que tem a ver com paciência. Então, todos nós precisamos ter de alguma forma, ou buscar, né, digamos, um espírito lúdico, humano, reconhecendo os nossos limites, nos mantendo atentos para a ideia de uma relação terapêutica, dialética, né, onde a gente pode se enriquecer com os nossos pacientes. Esse seria, digamos assim, pelo menos da forma como eu consigo ver hoje, a emancipação final, o lugar emancipatório final dos psicanalistas, a última etapa para a gente poder trabalhar da forma mais horizontalizada e humana possível. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.